Revelado. Faxineira humilhada salta inesperadamente para salvar filho do milionário em perigo. Maria acorda antes do sol, como sempre. O barulho do despertador corta o silêncio do pequeno apartamento na periferia de São Paulo. Sua rotina é simples: café preto e pão com margarina para ela e uma banana para Lucas, seu filho de 17 anos que sonha em ser médico. Entre uma xícara e outra, Maria vê nos olhos do garoto toda a esperança que nunca teve. Ela sorri, mas dentro de si carrega a dor da invisibilidade, sendo apenas a faxineira na mansão do milionário onde trabalha. Enquanto arruma aquelas salas repletas de obras de arte e luxos, Maria sente-se um fantasma. O riso dos empregados bem alimentados a ignora, e a família rica para quem trabalha a observa apenas como um mero utensílio. Mas Maria não desiste. Cada dia é uma batalha, mas ela luta com a força que herdou de sua mãe, sempre acreditando num futuro melhor, embora a realidade que a cerca pareça lutar contra essa fé. Um dia, enquanto a mansão se enchia de convidados extravagantes para uma festa, Maria se vê sufocada. A dança de taças e risos ecoando como um rugido distante, quase indiferente ao seu esforço. É quando o telefone toca. O coração acelera. É Lucas. Ela ouve suas palavras entrecortadas de pânico. "Mãe, o João, ele caiu na piscina." Sua respiração para. Sem pensar, Maria corre, atravessando a mansão como um raio. O que acontece em seguida é um momento congelado. Ela mergulha na água fria, desafiando os olhares cínicos dos convidados. A elite que antes a ignorava, agora assiste, imóveis. Os gritos de pânico são o seu combustível. Com um instinto feroz de mãe, ela resgata João, arrastando-o para a margem, o coração pesado e a mente em frenesi. "Chamem uma ambulância!" grita alguém. Mas as palavras da elite se perdem na intensidade da situação. Maria aperta os lábios, sente suas mãos trêmulas, mas a adrenalina a move. O garoto é salvo e o silêncio se transforma em aplausos. Mas essa vitória vem acompanhada de um golpe. O milionário irado avança como um touro, ameaçando desmerecer aquele ato heróico. "Quem você pensa que é, uma faxineira metendo-se em nossos assuntos?" Aquelas palavras são como facas, mas Maria não se deixa abater. Com um olhar fulminante responde: "Sou a mãe que salvou a vida do seu filho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão no ar se transforma em algo palpável, um conflito que retrata as barreiras sociais que são finalmente expostas. O milionário, que sempre se sentiu acima de tudo, está agora virado contra a mulher que desafiou sua visão de mundo. Maria sente a força das pessoas ao seu redor se agigantar. O ato de amor, que deveria ser ignorado, transforma-se em um debate sobre dignidade. E naquele momento, a linha entre quem é herói e quem é marginalizado se torna uma linha tênue. Maria ergue a cabeça, seus olhos brilhando com a chama da luta. Como sua vida mudará agora que o mundo começou a vê-la? E quando ela voltar para casa, ainda com todo o amor e orgulho pelo filho, o que dirá quando contar o que aconteceu? A coragem de Maria testará não apenas seu espírito, mas também o de todos que assistiram seu gesto. O silêncio após os aplausos é quebrado por murmúrios. Os convidados se entreolham, alguns com expressões de desconcerto. A cena parece surreal para Maria, que ainda sente os respingos da água escorrendo por seu corpo, sua roupa colada à pele, enquanto a raiva e o orgulho se misturam em seu peito. Esse incidente não vai passar em branco. O milionário ressoa com uma voz ameaçadora, tentando impor seu poder ao redor. Ele se ergue imponente, como se o mero ato de um simples mortal não tivesse mechas em suas estruturas. Mas agora, naquele instante mágico, Maria não sente seu olhar desgastante.
Olha ao seu redor e percebe que os rostos antes indiferentes começam a se mover, não mais como sombras, mas como seres humanos despertando para uma realidade que sempre ignoraram. Um dos convidados, uma mulher de cabelos platinados, comenta em voz alta, quase como um sussurro, mas audível o suficiente para Maria ouvir. A coragem dela é admirável. As palavras reverberam e trazem uma nova energia ao ambiente. Uma onda de compaixão parece surgir da multidão, e pequenas conversas começam a rolar, como uma avalanche de empatia que antes não existia. O poder da vulnerabilidade de Maria rompe o gelo, transformando o olhar da elite. Maria sente um calor crescer dentro dela, um carinho por aqueles que finalmente começaram a ver. Mas, ao mesmo tempo, há medo, um receio de como essa atenção poderia afetar sua vida. O milionário sente essa mudança na atmosfera e, furioso, tenta recuperar o controle. Vocês não têm ideia de quem ela é, uma simples faxineira, isso é tudo. Seu desprezo ecoa nas paredes da mansão. Maria não se deixa intimidar. Aquelas palavras não têm mais poder. Eu sou uma mãe, diz, com a voz firme, e isso é mais importante do que qualquer título que você possa ter. O peito de Maria se enche de uma força nova, uma resistência que parecia escondida. Para quem sempre foi vista como invisível, agora é impossível voltar a ser parte da sombra. Lucas chega, os olhos arregalados, procurando por sua mãe entre a multidão. Assim que a encontra, um sorriso se forma em seu rosto. Ele senta-se ao lado dela, como um escudo, compartilhando a força silenciosa do laço que tem. Você foi incrível, mãe, ele exclama, transbordando orgulho. Maria tenta sorrir, mas a tensão em seu corpo mostra que o ocorrido a afetou. Cada palavra, colorida por um misto de amor e apreensão, ecoa em sua mente. Como manter essa conexão entre ela e Lucas, quando tudo que conhecia parecia desmoronar diante de uma nova realidade? Eles nunca foram parte daquele mundo de riqueza, mas agora ele se abriu, mesmo que por um momento. O milionário observa a cena, respirando fundo, enquanto o olhar da elite se volta para Maria e Lucas, como se eles fossem protagonistas de uma narrativa inesperada. Ao mesmo tempo, Maria percebe a porta se abrindo para um novo capítulo em suas vidas. Estamos prestes a cruzar uma ponte que pode levá-los a novos desafios. Uma mulher da elite se aproxima, seus olhos cheios de curiosidade e um toque de compaixão. Você tem coragem, Maria. Já pensou em contar sua história? As pessoas precisam ouvir. Maria sente um frio na barriga. O que isso poderia significar? Uma oportunidade? Um novo começo? Mas e se tudo desmoronar mais uma vez? Antes que pudesse responder, outro convidado se intromete. Disso tudo, a verdade é que somos todos humanos. Mas será que todos vão se lembrar disso? Um novo dilema se forma, e as palavras ecoam em sua mente. Será que ela teria coragem de compartilhar? O bate-coração em seu peito a faz hesitar, mas ela sabe que uma coisa é certa: nada será como antes. Maria sente os olhos de todos sobre ela, como se as paredes da mansão tivessem se tornado barreiras invisíveis, prendendo a atenção no ar. O convite para compartilhar sua história ainda ecoa em sua mente, puxando com força as cordas do seu coração. Contar minha história? Ela se pergunta. Que história? A história de uma mãe que luta contra a maré todos os dias, que carrega cada lágrima e cada dor como um peso invisível. Essa era sua verdade, seu fardo. Mas será que isso importava para alguém daquela elite? Lucas, ao lado dela, percebe a hesitação e segura sua mão com força. Um gesto simples, mas que transmite tudo o que precisa, confiança e amor incondicional. Isso impulsiona Maria a respirar mais fundo, permitindo que a coragem comece a brotar em seu interior. Nesse momento, cada olhar à sua volta se transforma em um apoio silencioso, tornando-se uma rede de segurança. Enquanto isso, o milionário se agita cada vez mais, incapaz de deixar sua imagem ser manchada por um acidente envolvendo uma faxineira e o filho de outro magnata.
Isso não pode continuar assim. Sua voz ecoa na sala, mas agora já não carrega o mesmo peso. As pessoas começam a sussurrar entre si, questionando os privilégios e preconceitos que sempre aceitaram sem pensar. Uma voz masculina vinda do fundo da sala levanta-se. Ela pode ser uma mãe, mas será que esse simples título pode mudar os fatos? A pergunta paira, mas a resposta já está sendo criada na mente de cada um que ouve. Maria, sentindo-se fortalecida, decide não fugir mais. Sim, eu sou uma mãe, começa, e sua voz se eleva. Sou uma mãe que passava noites em claro, preocupando-se se teria o que colocar na mesa. Mas, mais do que isso, sou uma mãe que sempre escolheu levantar a cabeça e lutar pelo meu filho. Os murmúrios se tornam mais audíveis. Algumas pessoas balançam a cabeça em concordância. A mulher platinada, que antes havia elogiado sua coragem, agora observa com admiração, e uma expressão de compreensão sutil aparece em seu rosto. Vocês acham que porque eu sou uma faxineira não tenho a capacidade de amar, de me sacrificar por quem amo? Maria questiona, seus olhos brilhando, uma mistura de lágrimas e determinação. Eu sou muito mais do que o emprego que tenho. Minha história é feita de lutas, esperanças e, acima de tudo, de amor. E se eu tiver a chance de contar isso, eu farei. Um aplauso tímido começa em um canto da sala e rapidamente se espalha como um fogo que se alastra-se. Lucas sente o coração acelerar e um sorriso se forma em seu rosto, refletindo a luz que começa a brilhar novamente na vida de sua mãe. Mas o milionário, vendo o controle minguar, avança, vermelho de raiva. Você realmente acha que pode mudar algo? A realidade é dura, minha senhora. Sua voz pesada ainda tentava trazer a escuridão de volta. E é por isso que devemos começar a contar as verdades, Maria responde, sem desviar o olhar. E enquanto o silêncio se instala novamente, ela percebe que tem uma escolha a fazer. Não é apenas uma história, é um grito por justiça, por igualdade e pelo que realmente importa na vida, a família. Seja qual for a situação, eu estarei aqui para enfrentar, completa Maria com a cabeça erguida. Os aplausos agora são mais intensos e ela sente o apoio crescendo. Mas a sala ainda se agita. Algumas pessoas olham para o milionário em busca de sua reação, enquanto outras sussurram preocupações sobre o futuro. Um jornalista no canto da sala, com um olhar curioso e um bloco de notas, observa cada movimento, e as palavras história e revelação se formam em sua mente. Uma nova fase estava prestes a começar, mas o que isso significaria para Maria e Lucas? Eles estavam prontos para enfrentar os novos desafios que surgiriam na esteira da coragem? E mais importante, que verdades ocultas ainda poderiam ser reveladas? A sala, agora cheia de murmúrios inquietos, era como um campo de batalha silencioso, onde as palavras tinham o poder de ferir ou curar. Maria, com a mão de Lucas firmemente entrelaçada na sua, sentia a sensação de um peso se dissipar. A coragem, até então parada como um espectro, começava a se mover dentro dela. Cada aplauso a energizava, cada olhar de apoio a encorajava a continuar. Estamos aqui, Maria, fale, Lucas sussurrou, sua voz uma luz suave no meio da tempestade. E ela sabia que não poderia recuar. Eu sou uma faxineira, mas isso não me torna invisível, começou, sua voz cheia de fervor. Carrego as marcas da luta diária, da batalha constante, por um futuro melhor que meu filho mereça. Muitas vezes, o amor é a única coisa que temos, e mesmo assim, é tudo. Os rostos à sua volta começaram a mudar. Algumas expressões, antes indiferentes, agora refletiam curiosidade e até arrependimento. O milionário, à medida que as palavras de Maria penetravam no ambiente, começava a transpirar nervosismo. Ele não estava mais em controle. Vocês acham que o dinheiro compra tudo? Maria continuou, olhando direto para o homem que representava os preconceitos que a incomodavam. Ele não compra o amor verdadeiro, o carinho genuíno. O que eu faço todos os dias, limpando o chão que muitos desprezam, é um ato de amor.
É para meu filho que eu faço isso, para que ele tenha oportunidades, para que ele seja melhor do que eu. Os aplausos agora eram incontroláveis. As reações na sala estavam mudando lentamente. A mulher platinada estava em pé, emocionada, e um grupo de homens de negócios ao fundo começava a murmurar entre si. Talvez, pensavam eles, havia vida e dignidade em lugares que antes consideravam sem valor. Então, mais uma voz se ergueu, desta vez a de uma mulher na plateia que, com lágrimas nos olhos, disse: "Eu também sou mãe, eu sei a luta que você está enfrentando." As palavras dela trouxeram uma onda de solidariedade. A sala começou a se transformar do que era um evento de elitismo para um espaço de empatia. Mas, como se ainda quisesse dominar a narrativa, o milionário, agora em um tom desesperado, gritou: "Vocês realmente acreditam que isso muda algo? As verdades são duras e vocês estão se divertindo com um espetáculo sem sentido." Maria, sem se deixar abalar, olhou diretamente para ele. "E é por isso que estamos aqui, para dizer que as verdades precisam ser ouvidas, que essas vozes precisam ser respeitadas. Você pode ter poder, mas não pode silenciar o que sentimos, o que vivemos. O que importa é o coração, e este, por mais que você tente, não pode ser comprado." O ambiente agora estava pegando fogo com emoções. Mais pessoas se levantavam para apoiar Maria. O jornalista no canto começou a anotar freneticamente. Ele poderia ver a transformação acontecendo ali, uma revolução silenciosa. À medida que a situação se intensificava, Maria sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Era hora de dar o passo mais ousado de todos. Ela respirou fundo e, em um gesto de determinação, anunciou: "Hoje, eu não sou apenas uma mãe, sou a voz de todas as mães que foram silenciadas. Estou disposta a lutar por mudanças. Um movimento começa aqui." E, no momento em que as palavras escaparam de seus lábios, algo se quebrou na sala, algo que não poderia mais ser ignorado. Mas antes que pudesse saborear a vitória, o olhar do milionário atravessou Maria como uma lâmina. Ele sorriu, mas não era um sorriso gentil, era um sorriso ameaçador. "Você pode ter conseguido um momento de glória, mas o que você não sabe é que minha verdade ainda está por vir." O coração de Maria acelerou. Que verdade ele estaria escondendo? A sala estava em chamas de sentimentos, mas a sombra da dúvida pairava sobre o futuro dela e de Lucas. Eles estavam prontos para enfrentar o desconhecido? Uma tensão palpável pairava no ar, como se o tempo tivesse parado. Maria sentiu um frio na espinha ao encarar o milionário, que agora parecia um verdadeiro tubarão em uma sala cheia de sardinhas. Seu coração pulsava frenético e a adrenalina corria por suas veias. Mas junto com a coragem vinha um pingo de medo. O que ele queria revelar? O que mais ele tinha para jogar nessa roda de emoções? "Vamos lá, o que é?" perguntou uma voz anciã, possivelmente do fundo da sala. As cabeças se viraram e a atenção se alternou entre Maria e o milionário, que agora estava nervoso, como um cão encurralado. "Vocês realmente acham que podem mudar algo com um discurso emocionado?" Ele deu uma risadinha, mas a insinuação era clara. Um poço de lágrimas não remove a sujeira de toda uma vida. Maria não se deixou abater. "E você acha que a avareza pode sustentar um castelo que não tem amor? Que resultado você espera ao disparar essas palavras vazias?" Sua voz ecoava no ambiente e a sala começou a gritar de volta. Era como se ela tivesse acendido uma chama onde antes havia apenas cinzas de indiferença. E assim, enquanto a discussão fervia, a mulher platinada se adiantou, os olhos brilhando como se finalmente tivesse encontrado sua voz. "Eu sinto muito, Maria. Eu estava tão absorta em minha própria vida que não percebi que essa luta é nossa, e a sua força é uma luz para todas nós." O público começou a gritar palavras de apoio. Alguns erguiam os punhos, outros aplaudiam. O calor da solidariedade preenchia o ambiente, criando uma rede invisível de empatia. Mas, no fundo, o milionário franziu a testa, como se estivesse preparando uma bomba.
A história nunca contada aqui, disse ele, a voz atingindo um tom sombrio, é que você não sabe como as coisas realmente funcionam. O seu filho, ele pausou, provocando um silêncio denso na sala, está em perigo. E essa mudança que você tanto fala pode não ser suficiente para salvá-lo. Um sentimento de desespero tomou conta do rosto de Lucas. Ele balançou a cabeça, tentando entender o que exatamente estava sendo insinuado. Maria, por outro lado, sentiu que poderia desmaiar. Um misto de emoção e a expectativa de algo terrível a fez sentir-se tonta. Do que você está falando? Ela exigiu, a voz falhando ao mesmo tempo que um nó crescia em sua garganta. Digamos apenas que haverão consequências. A palavra consequências ecoou nos ouvidos de todos. O milionário acenou para alguém atrás dele. Se você não parar com essa palhaçada, o que vai acontecer com seu filho pode ser muito mais do que um mero discurso. Um murmúrio de horror percorreu a sala. As pessoas se entreolhavam, um misto de preocupação e dúvida escrita em seus rostos. Maria sentiu o sangue ferver dentro dela, mas também sentiu um profundo desespero tomando conta. O que ele estava insinuando? Lucas agarrou a mão dela, a pressão forte e reconfortante, mas também cheia de medo. Eu não vou deixar que isso nos derrube, Maria vociferou, levantando a cabeça. Você pode me ameaçar, mas eu não vou deixar meu filho ser uma peça de xadrez nesse jogo nojento. Eu sou a voz que ecoará até o fim. E nesse momento, a resiliência brotou dentro dela como uma flor em meio ao concreto. A sala estava dividida entre o medo e a coragem, mas a chama da luta parecia fortalecer mais do que jamais. As pessoas começaram a erguer as vozes, uma onda de apoio inundava a sala. Enquanto a batalha verbal se intensificava, uma nova dúvida pairava no ar. Até onde Maria iria para proteger Lucas? E que verdades o milionário estava prestes a revelar que poderiam mudar tudo? A sala estava em frenesi, a energia pulsante gerando um calor quase insuportável. O murmúrio que antes era confuso, agora se transformava em gritos de apoio a Maria, que sentia seu peito inchar de determinação. O milionário, por outro lado, parecia cada vez mais encurralado, sua máscara de confiança falhando diante da força coletiva que emergia das sombras. "Estamos com você, Maria!" gritou uma mulher com olhos brilhantes, sua voz retumbando pelo espaço. "Não vamos deixar que ele vença!" Unidas, as mulheres se levantaram, criando um mar de solidariedade. Maria percebeu que ali, naquele momento, não era apenas uma luta pessoal. Era uma batalha por todas as mães, por todos os sons que foram calados em nome do poder e da ganância. O milionário, percebendo a mudança de maré, tentava recuperar o controle. "Vocês acham que esse grito de guerra é suficiente?" Ele balançou a cabeça, um riso desdenhoso escapou de seus lábios. "Acham que a força das palavras pode mudar o que está prestes a acontecer? A verdadeira luta é diferente, minha querida." "E que luta é essa?" Maria desafiou, com uma bravura que ela mesma não sabia que possuía. "A luta da opressão, a luta da indiferença? Você se alimenta do medo e não do amor." O rosto do milionário se contorceu em raiva. "Você realmente acha que pode desafiar o sistema? Que você pode salvar seu filho com essa farsa emocional?" Ele gesticulou para uma tela ao fundo que repentinamente se acendeu. A imagem de Lucas apareceu, correndo e brincando em um parque, irradiando alegria. O coração de Maria despencou ao ver aquele sorriso, tão inocente, tão vulnerável. Mas logo a imagem mudou. A cena se transformou numa visão aterradora. Sombra se aproximando do menino, rosto sombrio surgindo, a ameaça palpável e iminente. "Isso é o que você tem a perder", o milionário sussurrou, seu tom se tornando sutilmente ameaçador. "E que luta é essa?" Maria desafiou, com uma bravura que ela mesma não sabia que possuía. "A luta da opressão, a luta da indiferença. Você se alimenta do medo e não do amor." O rosto do milionário se contorceu em raiva.
Você realmente acha que pode desafiar o sistema? Que você pode salvar seu filho com essa farsa emocional? Ele gesticulou para uma tela ao fundo que repentinamente se acendeu. A imagem de Lucas apareceu, correndo e brincando em um parque, irradiando alegria. O coração de Maria despencou ao ver aquele sorriso, tão inocente, tão vulnerável. Mas logo a imagem mudou. A cena se transformou numa visão aterradora, sombras se aproximando do menino, rosto sombrio surgindo, a ameaça palpável e iminente. Isso é o que você tem a perder, o milionário sussurrou, seu tom se tornando sutilmente ameaçador. Ele está cercado, sem que você perceba. E tudo isso que você está fazendo, essa luta inútil, só irá piorar tudo. Parem isso, Lucas gritou, sua voz cortando o silêncio crescente. Não façam mal a ele, eu não quero que ele sofra por causa de mim. As lágrimas já escorriam pelo seu rosto, refletindo o desespero da situação. Você não entende, filho. Maria se voltou para o garoto, sua voz tingida de amor maternal. Estou lutando por você, para que você nunca tenha que enfrentar esse tipo de dor. O milionário viu a fragilidade no olhar dela, e um sorriso de satisfação se formou em seu rosto. Mas aquilo apenas inflamou a determinação de Maria. Você acha que vai me quebrar? Não vai! Eu sou mais forte do que você imagina! Maria falou com um fervor renovado, suas palavras ecoando como uma promessa. Não vou deixar que o medo defina o nosso futuro. A sala tremeu com a força de sua declaração, e o público aplaudiu como se cada palmas fosse um voto de confiança. A energia mudou, agora misturando a coragem que Maria havia despertado com um toque de revolta contra o opressor. Mas enquanto a distância entre eles parecia encurtar, Maria sentiu que algo mais profundo estava em jogo. O milionário não era apenas uma figura sinistra, ele era um símbolo de tudo que se opunha, e ela percebia que a luta precisava ir além de palavras. Era hora de ação. Pode ser que eu esteja errada, mas se houver uma chance de salvar meu filho, vou descobrir o que for necessário. O que você esconde? A pergunta soou como um desafio. Ele hesitou, um lampejo de incerteza em seus olhos. Era claro que havia mais em jogo do que todos ali poderiam compreender. E nesse instante, todos sentiram que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O olhar do milionário se endureceu. Você não está pronta para a verdade, mas em breve você não terá escolha. E com isso, o ar ficou pesado como chumbo. A sala fria, como se o tempo estivesse prestes a se dividir entre duas realidades que poderiam mudar tudo. O que mais estava escondido sob a superfície daquele embate? O silêncio na sala se tornou opressivo, como se o ar estivesse carregado de segredos. A tensão crescia e Maria sentiu a adrenalina correr em suas veias. Ela analisou cada expressão dos que estavam ali, cada olhar cheio de expectativa e medo. As mulheres, que antes eram um mar de vozes, agora estavam em um estado de alerta. Você não pode nos intimidar, gritou uma jovem com cabelos cacheados que estava entre a multidão. É isso mesmo, a verdade sempre vem à tona. Outras mulheres começaram a se unir à voz da jovem, formando um coro de protesto. Maria respirou fundo, buscando força nas palavras que ressoavam a seu redor. Era como se aquela força coletiva a impulsionasse a avançar, a desafiar os limites do que pensava ser possível. Com um gesto decidido, ela se virou novamente para o milionário. Você mente dizendo que estou sozinha nisso. Cada uma de nós aqui tem uma história para contar, uma dor que jamais será silenciada. Os olhos do milionário brilharam com sarcasmo, mas ele já não emanava o mesmo poder de antes. E o que exatamente você acha que poderá fazer? Quer que eu acredite? Ele se incluiu entre risos nervosos, mas Maria não se deixou abalar. O público a observava, inquieto, e Maria sentiu suas palavras pesarem nas mãos. Eu não preciso que você acredite. O que importa é que nós acreditamos umas nas outras. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, uma estratégia, uma possibilidade. Muitas de nós não poderão mudar o sistema sozinhas, mas podemos nos unir e criar algo maior.
Yara, uma das mulheres mais velhas do grupo, levantou a mão, gesticulando em aprovação. Vamos ter que ser corajosas e enfrentar essa corrupção, essa injustiça de peito aberto. Maria notou que havia algo crescendo dentro dela, um poder que antes não tinha. Ela se lembrou dos momentos em que se sentiu impotente, das vezes em que quase desistiu. Mas agora a luta não era mais apenas por Lucas, era por todas as crianças que sofriam. Seja qual for a verdade que você guarda, mostre-a. Vamos enfrentar juntos essa realidade, gritou Maria, e a multidão estremeceu em resposta. O milionário riu, mas agora seu riso soava nervoso, como se ele estivesse lutando contra uma maré que não podia conter. Vocês são apenas um bando de histéricas. Ninguém se importa com o que vocês têm a dizer. Maria avançou um passo, determinada. Ainda que você não se importe, nós importamos umas com as outras e vamos deixar a voz do amor ecoar mais alto que o seu medo. Ela sentiu o poder de sua própria voz e, junto a dela, outras começaram a gritar, um rugido de corações entrelaçados. As palavras se tornaram balas, cada uma ferindo a frágil armadura do milionário. Ele parecia prestes a recuar, mas de repente sua expressão mudou e um lampejo de raiva cruzou seu rosto. Vocês não sabem com quem estão lidando. Se eu me deixar levar pela fúria, muitos irão se machucar. Maria franziu a testa, sentiu um frio na espinha. O que ele queria dizer? Era uma ameaça implícita. Os murmúrios começaram a se intensificar. Maria olhou para Lucas, seu coração apertado. O medo e a esperança se entrelaçavam dentro dela, mas uma coisa estava clara: a verdadeira batalha estava apenas começando, e a revelação de um segredo obscuro poderia mudar tudo. E se houvesse algo mais que o milionário estava escondendo, algo que poderia não apenas afetar Lucas, mas cada um dos que ali estavam? Ela sabia que precisava descobrir a verdade, e para isso precisava da força de todas as mulheres por perto. Enquanto a sala se enchia com gritos de encorajamento, uma dúvida começou a surgir na mente de Maria. E se a verdade completamente distorcida que o milionário guarda fosse a chave para libertar todos eles? O futuro prometia ser mais complexo do que ela jamais imaginou. O tumulto na sala de reuniões crescia em volume e intensidade. O rosto de Maria brilhava com determinação, mas a incerteza lhe apertava o coração. O milionário, percebendo que a maré mudava contra ele, fez um movimento brusco com a mão, tentando retomar o controle da situação. Vocês não conseguem nem mesmo se organizar para uma simples conversa. Isso é apenas barulho. Ele tentou com desprezo deslegitimar a força coletiva que se formava ali. Mas por dentro, Maria sabia que o barulho representava algo muito maior. Era o grito por justiça, por respeito, por vidas que valiam mais do que uma mera transação monetária. As palavras de Yara ainda reverberavam na sua mente, e ela buscava por um modo de transformar esse calor em ação. Precisamos lançar luz sobre o que está escondido, Maria gritou novamente, seus olhos brilhando como estrelas. Se tivermos coragem de ir até o fim, se enfrentarmos o que ele tem tentado ocultar, podemos desmantelar essa máquina de opressão. O murmúrio agora era diferente. Era como um eco de antiguidades renovadas, simbolizando resistência e esperança. As mulheres começaram a se agrupar. Algumas seguravam os braços umas das outras, outras trocavam olhares que transmitiam confiança. Maria percebeu que aquela conversa não era só sobre Lucas, mas sobre todas aquelas que haviam sofrido em silêncio. E se a verdade estiver mais próxima do que pensamos? Uma mulher que Maria conhecia como Lúcia falou, sua voz tremendo, mas cheia de convicção. Se há segredos, eles têm que ser revelados. Somente assim nossa luta terá sentido. E como faremos isso? Alguém na multidão questionou, a angústia evidente. Precisamos de coragem, mas também de estratégia. Alguém tem uma ideia? Maria solicitou, instigando uma nuvem de ideias soltas no ar. Uma idosa se destacou. Eu conheço pessoas do passado dele. Trabalhei em uma empresa dele durante anos. Ele fez coisas que não posso esquecer.
Sua voz era suave, mas cheia de peso, a força de vidas passadas se manifestando naquele momento. Assim, as mulheres começaram a compartilhar suas histórias, experiências que cada uma havia vivido, conectando um ponto a outro, construindo uma rede invisível de resistência. Maria as ouvia, cada relato fazia seu coração pulsar mais forte. O que estavam descobrindo poderia não apenas expor o milionário, mas dar nova vida a cada uma delas. As palavras se entrelaçavam, formando uma tapeçaria de coragem e dor. Maria se lembrou de Lucas e de como ele precisava dela. E, de repente, ela entendeu que suas vidas estavam conectadas. Cada criança que sofria em silêncio era uma extensão daquela luta. A compaixão pulsava na sala, e Maria sentia que a verdade estava ali, prestes a ser liberada como um raio de luz. Precisamos ir até ele, a jovem de cabelos cacheados sugeriu. Precisamos que ele saiba que não estamos mais com medo. Maria assentiu. Era isso que precisavam. Mas teria coragem suficiente para ir até onde o milionário estava, para expor tudo o que sabia? Sem hesitar, Maria começou a planejar. Que tal fazermos uma vigília em frente à empresa dele? Vamos mostrar que não estamos mais dispostas a calar. Uma onda de entusiasmo percorreu a sala. Dualidade de esperança e temor tomou conta, como a brisa numa tempestade que estava prestes a chegar. Mas antes que pudessem elaborar mais sobre aulas de ação, o celular de alguém zumbiu com uma mensagem. Maria sentiu seu coração disparar quando viu a tela iluminada. Era Lucas. Com a mensagem, uma nova realidade se desenhou diante dela, trazendo à tona a pergunta que todas temiam. Mamãe, você está bem? Estou com medo. O homem que me levou me disse que você não deve se meter. A sala ficou em silêncio mortal. O que ele queria dizer com isso? Havia algo mais nesta história, algo que não se encaixava. Maria se sentiu paralisada, o mau pressentimento aumentando. O que o milionário poderia estar escondendo definitivamente estava mais próximo do que ela poderia imaginar. E com isso veio um impulso, um chamado para agir. Preciso descobrir a verdade a qualquer preço. O peso da mensagem de Lucas pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. Maria sentia a angústia crescer em seu peito. O que o homem havia dito ao seu filho? Que poder ele exercia para intimidar uma criança? Seu instinto materno se acendeu e um fogo ardente de determinação passou a consumir seu ser. Mamas, precisamos agir rápido, Maria exclamou, despertando a sala do choque. Com a voz firme, ela olhou nos olhos de cada mulher ao seu redor. Não podemos deixar que ele use o medo como uma arma. Precisamos de um plano, e rápido. As vozes começaram a ecoar de novo, mas desta vez com uma clareza renovada. A idosa que se destacou anteriormente levantou a mão, interrompendo a euforia. Precisamos de informações. Se conheço o passado dele, talvez eu tenha uma pista do que ele pode estar escondendo. Isso mesmo, Lúcia apoiou. Vamos nos reunir e juntar tudo o que sabemos. Esse homem não é invencível. Se ele fez mal a outras pessoas, com certeza alguém vai se lembrar e nos ajudar. As mulheres então formaram pequenos grupos, reunindo notas, memórias e qualquer detalhe que pudesse ser útil. O ambiente se iluminou com a esperança que cada uma compartilhava. Maria, entretanto, não conseguia tirar Lucas da cabeça. O que poderia estar acontecendo com ele? Seu celular vibrou novamente, trazendo um novo pedido de socorro. A mensagem foi mais direta, mais urgente. Mamãe, ele disse que é melhor você não vir. Você confia em mim? As palavras eletrizaram Maria de um jeito que ela não esperava. A pergunta se gravou profundamente em sua mente. O garoto estava tentando protegê-la, mas ao fazê-lo, ele mesmo corria perigo. Não tem como ficar parada, Maria gritou de novo com a voz embargada. Eu não vou deixar que eles usem meu filho como um peão em seu jogo. Nós temos que ir até ele, e essa vigília precisa acontecer hoje. Uma onda de concordância se espalhou, impulsionada pelo desespero e pela fé inabalável de Maria. As mulheres começaram a discutir os detalhes da vigília, cada uma contribuindo com ideias, cartazes e estratégias.
O clima de amizade tornou-se uma força vital. A dor compartilhada as juntava mais do que qualquer coisa. Enquanto organizavam tudo, Maria se distraía a cada vibração do celular. Era Lucas mais uma vez. Tem certeza que está tudo bem, mamãe? Estou com medo. O coração dela se despedaçou com cada letra. O medo dele era um eco do que ela própria sentia no fundo da alma. Eu vou te buscar, meu amor. Assim que tudo acabar, vamos ficar todos bem. Ela digitou de volta com determinação, mas também com a dúvida que a consumia. O que ela realmente sabia sobre o homem que tinha levando seu filho? Como ele se movia no mundo? As tensões cresciam como uma tempestade prestes a explodir, e tudo aquilo parecia um jogo arriscado. A sala agora estava cheia de vozes, mas as de Maria eram as mais calculadas. Vamos nos encontrar amanhã cedo em frente à empresa dele, ao amanhecer. Se vamos fazer isso, não podemos esperar mais. As mulheres assentiram, e Maria percebeu a energia vibrante que circulava ao seu redor. Seriam elas capazes de romper com a opressão? E antes que pudessem dar sequência aos planos, alguém gritou da porta. Ele está vindo! O milionário está chegando! O pânico se espalhou, mas com ele também veio uma onda de coragem. Maria sentiu os corações se acelerarem e naquele momento ficou claro que não havia volta. As palavras da jovem cacheada ecoaram em sua mente. Precisamos que ele saiba que não estamos mais com medo. O que aconteceria quando o milionário cruzasse a porta? Será que os segredos que ele escondia seriam revelados? Maria respirou fundo. O desafio estava apenas começando. Maria sentiu o chão tremer sob seus pés quando o milionário entrou, sua presença imponente preenchendo rapidamente a sala. A tensão era palpável. O barato da revolta estava prestes a se tornar uma tempestade. As mulheres ao redor de Maria se uniram como uma muralha, nenhuma deixando de encarar aquele homem que sempre as desprezou. Que prazer encontrar todas vocês aqui, ele disse, com um tom de sarcasmo pesado. Precisam de alguma coisa? Posso ajudar com alguma faxina. Seu dedo indicador gesticulou de forma desdenhosa para Maria. Aquilo não era apenas um insulto, era uma tentativa de abafar a coragem que começava a florescer entre elas. Maria não hesitou. Estamos aqui para reivindicar nosso espaço. Você não pode mais nos ignorar. Não sou só uma faxineira, sou uma mãe, e não deixarei que você ameace a vida do meu filho. Ah, mas você não sabe a verdade, ele respondeu, recuando um passo como se estivesse prestes a lançar um ataque. A verdade pode ser mais desgastante do que o peso que você carrega. E se não parar com essa palhaçada, seu filho pagará o preço. O silêncio que se seguiu estava imbuído de uma ira fervente. Os rostos das mulheres estavam vermelhos, de indignação, de luta. O ambiente, carregado de tensão e expectativa, se tornava um campo de batalha. A velha, que conhecia o passado do milionário, deu um passo à frente. Você pode nos ameaçar, mas nós somos mais fortes do que você pensa. Se você fez algo contra essa mulher e seu filho, sua hora chegará. O milionário esboçou um sorriso cínico, mas na ponta dos dedos de cada mulher estava uma centelha de esperança. A coragem de Maria reverberava em cada um dos corações presentes. A verdade sempre vem à tona, e hoje é o seu dia, ela disse, com a segurança de uma leoa. Foi então que um dos jornalistas que antes estava observando a cena deu um passo à frente. Estou aqui para reportar. As histórias precisam ser contadas. O que está acontecendo entre você e Maria ficará exposto. O milionário, percebendo a gravidade do que estava perdendo, tentou mudar de tom. Não acho que queira ir por esse caminho, senhor. A pressão subia, mas Maria estava pronta para a luta. Você não pode me silenciar, ela declarou, a voz ecoando como um trovão. Sejam as consequências quais forem, não deixarei que seu medo invada a nossa batalha. E enquanto as palavras de Maria dançavam no ar, algo surpreendente aconteceu. Uma onda de pessoas começou a se reunir do lado de fora da empresa dele, atraídas pela notícia da vigília e do ato de bravura de Maria.
As mães e filhas que desejavam fazer parte daquela luta pela dignidade das mulheres, simplificadas na sua doçura, se juntaram à causa. Voltando-se para o milionário, Maria ergueu a cabeça, a luz flutuando ao redor dela como uma aura poderosa. Cada um de nós tem uma história. A sua não pode mais ficar como uma pedra no nosso caminho. Vamos expor quem você realmente é. As vozes do lado de fora começaram a entrar na sala como um rugido de apoio. Não era uma luta de Maria sozinha, aquela era a luta de todas. O milionário tentou fazer um movimento brusco, pensando em usar seu poder para intimidar, mas hoje ele estava cercado, não tinha mais como escapar. O que quer que você tenha ocultado, a verdade não ficará escondida por muito mais tempo, uma das mulheres berrou, e logo outras se uniram. Maria aproximou-se mais do milionário. Agora você pode sentir o peso de tudo o que fez. Sua hora de resposta chegou. Estaremos aqui para garantir que sua verdade seja revelada, e não vamos parar até que isso aconteça. Com um olhar determinado e desafiador, Maria não percebeu que Lucas espreitava na porta. Ele tinha ouvido tudo. Sua mãe, a mulher corajosa e intrépida, estava de pé, firme e forte. E naquele momento, ela não era apenas uma faxineira, ela se tornara uma verdadeira guerreira. Você está aqui para nos intimidar, mas nós adicionamos amor a esta batalha. E amor é a única força que realmente importa. Maria proclamou, sentindo a energia crescer ao seu redor. Chega de silêncio, que comecem as revelações, gritou o jornalista, acelerando a gravação daquilo. O brilho da verdade estava prestes a ser colocado à luz. Um coro crescente de apoio emanava do lado de fora, e Maria soube que, não importava o que estivesse por vir, o amor sempre venceria. A batalha não terminaria ali, pelo contrário, ela acabara de começar. A elite que assistia a todo o espetáculo começou a perceber que aqueles que haviam relegado ao esquecimento estavam finalmente se levantando. E a vida de Maria nunca mais seria a mesma. O futuramente dela e o de Lucas se entrelaçavam com a esperança, e era com essa esperança que enfrentariam tudo juntos. Vamos, juntas, somos mais fortes! Maria gritou, e a sala cheia de mulheres se uniu em um grito triunfante. O eco ressoou como um farol de mudança. Os dias escuros estavam para trás, agora a luz da verdade estava prestes a brilhar. Se você vibrou com essa história e quer mais momentos de superação e transformação, você precisa se inscrever agora. Este é um momento de mostrar seu apoio ao deixar um like agora. Comente suas reações e teorias sobre o que vem a seguir e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essas emoções. Não espere nem mais um segundo, faça a sua parte.